E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos continuar a análise da obra literária Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, tá? Como eu gosto sempre, né, de revisar, porque eu não gosto de pegar o bonde andando, nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos até então. Vale lembrar que nós estamos estudando juntos, né, que eu não preparei nenhuma aula, tá? Eu tô chegando agora, porque eu tô com pouco tempo, mas eu quero ajudar de alguma forma. E eu sei que muitas vezes pegar esta matéria e estudar sozinho é um tanto quanto entediante, tá? Então vamos lá para o que interessa, né? Bom, amar, verbo intransitivo, né? Quem nunca amou na vida, né? Essa obra, tá? Ela pertence à primeira fase do modernismo, que vai de 1922 até 1930, né? O Mário de Andrade está nesse bolso, nesse arcabouço, né? Nesse bojo, né? Que é a primeira fase do modernismo. Além do Mário, nós temos o próprio Oswald de Andrade, tá? Então são alguns aspectos que o vestibular da UFSC pode cobrar sem ser a obra propriamente dita, tá? Bom, e aí nós vimos que o Mário, nesta obra, ele faz muito uso de digressões, né? Ele começa a falar de uma coisa, volta, então existem muitas digressões em torno da obra. Não é algo esporádico, tem uma digressão aqui, depois tem outra ali, não. É algo constante, frequente, são muitas as digressões, sejam elas metalinguísticas ou, como queira, né, sociológicas, tá? E muitas vezes estas digressões lembram o estilo machadiano. Falamos também que na obra o Mário ele é meio contraditório. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele exalta a força do povo alemão, né, dizendo que estão fortes e tudo mais, o próprio Mário, né, em contrapartida, ele critica, dizendo que os alemães não são capazes de suportar, né, o calor daqui, tá? É isso que nós vimos outras coisas também, tá? E agora nós vamos analisar os personagens da obra. Nós temos como personagem principal, né, um senhor chamado Felisberto. Para lembrar desse nome, lembra numa pessoa feliz, né? Então é feliz. Com terminação de Alberto, então fica Berto, então Felisberto, tá? Isso é só um mnemônimo para vocês associarem o nome do personagem, né? Caso vocês esqueçam. Esse é o pai do nosso personagem principal, porque o nosso personagem principal mesmo, o nosso protagonista, é um indivíduo chamado Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o nosso protagonista, mas ele é filho desse Felisberto, né, Souza Costa, com a dona Laura. Então este casal formado pelo Felisberto, Souza e Costa e dona Laura tiveram 4 filhos. Um deles é o nosso personagem principal, né, que é o Carlos Alberto, e as outras 3 personagens, né, são as irmãs do Carlos Alberto, ou simplesmente Carlos. Quem são as irmãs do Carlos, né? Tem a mais velha, que é a Maria Luísa, né, que tem 12 anos de idade. Aí nós temos a do meio, né, que é a Laurita, que tem 7 anos de idade. E nós temos a caçula, que eu não sei se é Aldina ou se é Aldinha, mas é alguma coisa assim, tá? Ela é a caçulinha e tem 5 anos de idade. A obra, né, gira em torno do personagem principal, que é o Carlos, com uma governanta que o pai do Carlos, né, no caso o senhor Felisberto Costa e Souza, ou como queira simplesmente senhor Costa e Souza, contrata para ensinar o Carlos, né, para garantir uma educação para o Carlos, sobretudo a educação sexual, tá? Então o pai do Carlos, o senhor chamado Costa e Souza, contrata uma governanta de origem alemã para ensinar sexo, tá, para o Carlos, né, que é o nosso personagem principal. Só que vale lembrar que as irmãs dele estão relegadas para um segundo plano, né, as meninas lá, né, a Maria Luísa, a Laurita e a Aldina, tá? Ou a Aldinha, não sei. E o que acontece?
porque o pai do Carlos, né, tá preocupado, né, com o filho, queria que o filho tivesse uma educação sexual e que ele não tivesse o seu início dentro de um prostíbulo, né. Então ele contrata esta alemã que vai trabalhar na casa como governanta. Além do mais, nós temos vários estrangeiros dentro da casa. Não é só a Elsa, né? O nome dela é Elsa. Só que ninguém vai chamar ela de Elsa. Vou chamar ela de Fräulein. O que é Fräulein? Fräulein é uma palavra alemã que significa senhorita, tá? Ela não é a única estrangeira, até porque o copeiro também é estrangeiro, né? O encerador também é estrangeiro. No caso, o encerador eu acho que é polaca ou russo, e o copeiro é belga ou suíço, tá? E aí tem até um criado japonês, que é o Tanaka, certo? Então a casa ela é recheada de pessoas de fora, né? De estrangeiros. Apenas alguns são brasileiros, né? São cafusos ou mulatos, né? Mas a maior parte é formada por estrangeiros. Enfim, a obra vai girar em torno então do Carlos, que vai aprender educação sexual com a Elsa, que é uma senhora, uma senhorita, melhor dizendo, né? Porque Fräulein significa senhorita. Ninguém vai chamar ela de Elsa, todo mundo vai chamar ela de Fräulein, que significa senhorita, né? Que vai ensinar sexo aí, tá? E ela vai ensinar também alemão pro povo lá, tá? Bom, olha só. Cadê? Vale lembrar que na família também existe a questão da religião, né? Certamente velha tradição dos ancestrais. Uma religião de domingo e de tempos de doença, tá? Vamos ler aqui o resuminho pra... Agora eu literalmente vou ler, tá? Já que vocês tiveram uma noção de quem são os personagens, então só recapitulando. Nós temos o pai do Carlos, que é o senhor Felisberto Souza Costa, e a mãe, que é a dona Laura, e o Carlos, evidentemente, que é o nosso personagem principal, ou melhor dizendo, Carlos Alberto, tá? E as irmãs do Carlos, que são a Maria Luísa, a Laurita e a Aldina, tá? Bom, vamos ler então aqui a obra com muita atenção, concentre aí e não durma, tá? Olha só, a história, classificada como idílio pelo próprio autor, é sobre a iniciação sexual do protagonista, Carlos Alberto. Seu pai, Souza Costa, preocupado em prepará-lo para a vida, contrata uma profissional para isso, Fräulein Elsa. O grande medo de Souza Costa é que, se seu filho tivesse sua iniciação no prostíbulo, poderia ser explorado pelas prostitutas ou até se tornar toxicômano por influência delas. Oficialmente, ela entra no lar burguês de Higienópolis para ser governanta e ensinar alemão aos 4 filhos do casal Souza Costa e Dona Laura, né? Então vai ensinar alemão, né? Tá, bom. Muitos aspectos são dignos de nota aqui. Em primeiro lugar, o tema é completamente inédito em nossa literatura e deve ter sido motivo de certo escândalo em sua época. Além disso, a iniciação sexual tranquila e segura é vista como garantia para uma vida madura e até para o estabelecimento de um lar sagrado. Em suma, resumindo, né? O sexo é a base de tudo. Freud, portanto, mostra-se, né, marcante. Tá, pode-se afirmar que a intenção do chefe da família é fadada ao fracasso, pois Carlos não era virgem. Você acha que ele era virgem? Não era virgem, tá? Bem antes de iniciar a história, ele havia tido sua experiência sexual no Ipiranga, em meio à farra de seus amigos, com uma prostituta. Tá. Mas fora um ato mecânico, seco, pressionado pelos amigos. Não tinha sido, pois, uma iniciação